Olá pessoal, eu sou o Vitor Menezes do Tec Concursos. Estamos numa série de vídeos sobre preparação para concurso público. Já peço desculpas pela demora em dar continuidade à série, mas às vezes o dia a dia aqui fica bastante corrido, não sobra tempo. Hoje eu vou encerrar essa primeira série. Foram até agora 17 vídeos, hoje é o 18º. Foi uma série estruturada, com início, meio e fim, todos os vídeos encadeados, onde a gente passou por todas as etapas de uma preparação. E hoje eu vou fazer uma amarração geral, vou pegar tudo que foi dito de mais relevante e amarrar, e dar a visão do todo, para a gente sair daqui com uma visão bem concreta, bem prática da mensagem que se pretendeu passar. Logo em seguida, eu começo uma segunda série que será mais flexível. O que eu vou fazer? Eu vou passar em cada vídeo, vou pegar as perguntas mais relevantes, porque há perguntas interessantíssimas que merecem respostas detalhadas. Então, eu vou montar respostas também em vídeo, beleza? Aproveitando já essa ideia, hoje eu vou responder uma pergunta da Nádia Moura. Vitor, como você estudava? Lia e grifava, só lia buscando a compreensão? Minha maior dúvida é em relação a isso. Compensa grifar, compensa ler sem grifar, fazer exercícios? Ou como, especificamente, como você estudava para aumentar a compreensão e assimilação? Então, essa pergunta ela dá a ocasião perfeita da gente fazer o fecho, A série como um todo foi uma tentativa disso, de responder a essa pergunta. Eu poderia repetir com as mesmas palavras tudo que eu já disse até aqui, mas eu acho que não seria muito proveitoso, seria chover no molhado, Porque já disse muita coisa e, mesmo assim, chegam ainda perguntas similares a essa. E é natural, Porque quando a gente quebra uma mensagem em partes menores, a gente facilita a assimilação de cada parte, mas, às vezes, pode ser que a gente prejudique a visão do todo, Então, vou mudar o palavreado hoje, vou fazer uma comparação, uma analogia. A analogia nem é minha, Estou pegando emprestada do Padre Paulo, ele usa isso em várias pregações dele. O exemplo é o seguinte: imagine um marido que quer se tornar um bom marido, Então ele faz um checklist. Ele lista ali todas as boas ações que ele tem que ter em relação à esposa dele e vai ticando, Então, dar bom dia e falar um beijinho de bom dia, pela manhã, check, Levar para jantar fora uma vez por semana, check, Relação sexual a cada 15 dias, check. E assim vai. Então, esse marido ele preparou ali uma listagem, e vai ticando de forma mecânica. A gente pode dizer que esse marido de fato ama a esposa dele? Não, ele está meramente cumprindo um roteirinho, assim, de forma mecânica. Falta a essência do amor, o amor verdadeiro pela esposa dele. Quando há um verdadeiro amor, a pessoa quer estar junto e, por consequência disso, leva várias vezes para jantar fora, por exemplo. Mas o mero ato de jantar fora não é a característica propriamente dita do amor. Simplesmente levar para jantar fora, isso por si só não é o amor, concorda? Isso surge naturalmente numa relação em que há amor, e assim com qualquer outra ação. Por que o padre usa esse exemplo recorrentemente? Ele usa isso direto, porque isso ajuda a explicar várias passagens da Bíblia e até o Evangelho como um todo. Se você pensar assim, o ápice da revelação, a plenitude dos tempos, quando Deus quis fazer a nova e eterna aliança, ele manda um conjunto de preceitos que a gente tem que seguir? Não, ele manda uma pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. É uma pessoa que vem aqui nos amar com o coração humano, vem sofrer por nós. Os preceitos morais existem, claro que existem. Abre lá o Sermão da Montanha, tem uma cacetada deles. As cartas de São Paulo, o Antigo Testamento, preceitos morais há aos montes e eles são importantíssimos. Mas o cerne de tudo é o nosso relacionamento com uma pessoa, com o nosso Senhor Jesus Cristo.
esse tema ele é recorrente na Bíblia, né? Vou citar um exemplo, né? Pega lá no Evangelho de São Marcos, quando os discípulos de Jesus estão se alimentando sem lavar adequadamente as mãos, ou sem lavar as mãos. E aí os fariseus chegam e questionam. Os fariseus estão sempre confrontando Jesus Cristo, né? Eles chegam em confronto, mas seus discípulos não seguem a lei, né? Não lavam as mãos antes de comer, porque havia todo um ritual de lavagem do corpo, lavagem dos pratos, dos utensílios, né? Tinha toda uma preparação para se comer, né? E os fariseus, eles seguiam tudo muito a ferro e fogo, eles seguiam as normas do Antigo Testamento, certinho, tudo bonitinho ali, mas era meio que um seguir as normas de forma esvaziada da espiritualidade com que elas foram postas, né? As normas não estão ali de forma vazia para se seguir às cegas, né? Elas foram postas para se seguir, mas havia um motivo por trás daquilo, né? E aí, nessa ocasião e em todas as outras, Jesus Cristo sempre dá respostas nesse sentido. Nessa ocasião, ele cita o profeta Isaías. Este povo me louva com os lábios, mas não com o coração. Ou seja, segue-se as normas, né? Igual o marido lá, né? Faz o checklist sem amar a esposa. E isso é recorrente, né? Cristo sempre bate nessa tecla, com outros, vai mudando o palavreado, mas a mensagem é sempre a mesma. Sempre que ele é confrontado com a questão do sábado, por exemplo. A gente vê isso nas cartas de São Paulo, né? Pega na 1 Coríntios, tem vários versículos ali de São Paulo falando do amor-caridade, né? Você tem várias coisas ali que são importantíssimas, mas o essencial mesmo é a caridade. O Renato Russo até resumiu isso num versinho. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. E assim vai, né? Isso está presente em todo o Novo Testamento, em todo o Evangelho. Sei que há um abismo de diferença, né, entre a revelação cristã e o nosso simples contexto de estudo para concurso público, né? O abismo é gigantesco, mas guardadas as devidas proporções. Quando você está muito preocupado se você vai ter que ler, se você vai ter que grifar, se você vai ter que resumir, fazer fichamento, flashcard, etc., você está meio igual o fariseu ou igual o marido lá da listinha do checklist. Você está preocupado com as normas externas, com os preceitos ali, né? Isso é importante? Até mas assim, se você esvaziar a essência, tudo isso meio que perde o sentido. O que é o amor no nosso caso? O que é o amor pelos estudos? No nosso caso, a essência é o verdadeiro interesse por entender, compreender a matéria, por você entender aquilo que você está lendo. É você se interessar verdadeiramente por aquilo. Eu não vou ser hipócrita aqui, eu não vou cometer duas hipocrisias, né? Não vou ser hipócrita, primeiro, de querer dizer que alguém comece a se preparar para concurso público por um amor ao conhecimento. Ninguém faz isso, eu mesmo não fiz isso, não conheço ninguém que o tenha feito, né? A gente sempre começa a estudar por algum outro motivo. Dinheiro, status, carreira, segurança, sei lá. No meu caso, eu queria uma remuneração razoável, um balanço, né? Um equilíbrio, uma remuneração razoável com um adequado tempo livre, né? Eu sempre priorizei muito esse negócio do tempo livre. Por quê? Porque na iniciativa pública a gente tem... Raramente se faz hora extra, raramente se trabalha fim de semana, e ainda há vários cargos com carga horária reduzida, né? Então eu estava muito em busca desse balanço, né? Tempo livre, remuneração. Então, assim, eu não sei o que te fez iniciar o caminho. Vamos supor que seja dinheiro. Beleza. Mas isso não te mantém na caminhada. Aquilo que te faz realmente acordar todo dia para agarrar nos estudos e render de verdade é o interesse por aprender aquilo que você está lendo. Se você, no decorrer da caminhada, você não despertar esse interesse,
Não tem flashcard que salve, viu? Me desculpa. Tudo vai ficar mais conturbado, tudo vai ficar mais difícil. E, honestamente, assim, a chance de você passar em concursos mais concorridos vai ficando reduzida, né? Tudo bem, há concursos muito mais tranquilos, eu não vou citar nome aqui para não ofender o ego de ninguém, mas tem concurso que beleza, né? Você estuda ali de qualquer jeito nas coxas e passa mesmo. Não tem muito mistério, né? Mas quanto mais o concurso vai ficando difícil, você realmente precisa entender as matérias, né? E é muito difícil a gente entender de fato algo do qual a gente não goste, né? Então precisa despertar esse interesse. E tudo que eu falei aqui, esse método das camadas, que foram mais do que um método, foi muito mais um conjunto de diretrizes, foi uma tentativa de despertar isso em você, de você despertar esse interesse por aprender aquilo que você está lendo, por entender aquilo de fato. O que foi a primeira camada? A primeira camada que a gente viu, a gente deixava de lado todos os decorebinhas, as exceções, as regrinhas, as notas de rodapé, e se preocupava em entender a lógica básica, o cerne de cada aula. Por quê? Porque quando a gente olha para o cerne, para a lógica básica, é muito mais provável que a gente realmente compreenda aquilo. E ao compreender, é muito mais fácil que a gente passe a gostar, né? Quando a gente, de fato, começa a compreender uma matéria, a gente gosta dela naturalmente. Então, a gente deu exemplos aqui, a gente pegou o artigo 60 da Lei de Licitações, a gente quebrou o que era essencial, o que era acessório. A gente fez vários trabalhos para entender o essencial, a gente imaginou o dia a dia do gestor, o dia a dia do cidadão, a gente imaginou para que serve. Eu trabalhei muito isso, né? Para que servem as coisas, a realidade por trás de cada artigo, de cada inciso. Quando eu mencionei, eu fiz um vídeo sobre a escolha dos autores, citei o José Rosa, dei sempre a orientação de você trabalhar com autores que te deem esse senso prático do dia a dia. Por quê? Porque é mais fácil você entender e gostar de algo assim. Então, a gente foi dando várias dicas de como você pode realmente entender o que você está lendo e, por tabela, gostar e se interessar por isso. Claro que não esgotei todas as dicas, há várias outras sugestões que eu posso dar e continuarei dando, né? Na futura série que a gente vai fazer. Mas, no fundo, é isso, é sempre buscar despertar esse interesse. O que era a segunda camada? A segunda camada, a gente começava a fazer questões e as questões iam dando situações concretas do dia a dia e escancarando as dúvidas, escancarando as lacunas de conhecimento. Puxa, fiquei com dúvida nessa questão. Aí eu paro e vou tirar essa dúvida. E aí eu volto na teoria e leio e releio e não entendo, e volto na questão e tento resolver de uma segunda, de uma terceira forma, e vou num fórum de dúvidas, tiro dúvida com o professor, tiro dúvida com outros alunos e não vai. Nessa hora, de repente, é a hora de comprar um segundo, um terceiro livro da mesma matéria para preencher essas lacunas de conhecimento, e tento de novo até que uma hora cai a ficha. Agora eu entendi. Quando cai a ficha, aí eu volto na teoria e grifo uma palavra e puxo uma setinha e olha, isso aqui na verdade é isso, isso e isso. Ou faço um resumo. Enfim, tento registrar aquilo de alguma forma para ajudar a fixar aquela compreensão que eu tive. O grifo sozinho, foi o grifo por si só. Então, nesse exemplo que eu dei agora, eu grifei, fiz a anotação e fiz um resumo. Foi o grifo sozinho que me fez entender a matéria? Não. O grifo ajudou como uma peça do quebra-cabeça, mas ele faz sentido nesse contexto maior de busca por realmente entender aquilo. Onde eu faço a questão, não consigo, volto na teoria, tento reler a teoria já com aquela dúvida em mente. Reler teoria com dúvida em mente é extraordinário. Mesmo assim não vai, eu participo de um fórum, eu compro um segundo livro. É nesse processo maior de busca por entender que um pedacinho do cenário é ocupado pelo grifo e ajuda. Mas não é o grifo sozinho que te faz entender. Concorda? Não é o resumo sozinho que te faz entender. Tudo isso é útil, desde que nesse cenário maior. Aliás, voltando na analogia com a Bíblia, né, tem uma passagem que diz lá, buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será dado em acréscimo. Não sei se o palavreado é esse, mas o sentido é esse. A analogia aqui é a mesma. Buscai primeiro entender e compreender de fato o que você está lendo.
essa busca firme e honesta por entender, por compreender, isso que é o que importa. O resto vem de bandeja. Então não interessa se você vai ler, se vai grifar, se vai resumir, se vai fazer flashcard, mapa mental, não interessa. Mapa mental não interessa. Isso é irrelevante. Se você estiver realmente buscando compreender o que você está lendo, todas essas ferramentas se encaixam com naturalidade. Você vai grifar na hora que você sentiu que tem que grifar. Você vai resumir na hora que você sente que tem que resumir e assim por diante. E você não tem que usar todas as ferramentas, não tem que nada. Você não tem que grifar, não tem que resumir, não tem que nada. Tudo você vai usando conforme a ocasião se apresente a você. Nossa, estou sentindo necessidade de resumir. Aí você resume. Eu mesmo jamais usei, ou quase nunca usei, várias das ferramentas que estão na modinha hoje em dia. Por exemplo, mapa mental. Nunca fui muito fã de mapa mental. Em um caso ou outro muito específico até poderia usar. Mas eu particularmente acho que toma tempo demais e nunca me ajudou. Então, se alguém vier para você falar tem que usar mapa mental, não tem, né? Eu sou a prova viva disso. Nunca usei, quase nunca, e não senti a menor falta. Usava resumos. Usa sempre? Tem que usar resumo sempre? Não, eu usava quando sentia necessidade. E assim é com qualquer outra ferramenta, né? São apenas isso, ferramentas, né? Como uma caixa de ferramentas, fazendo outra analogia, como uma caixa de ferramenta. Tem que usar a chave de fenda? Depende. Você está querendo fazer o quê? Apertar um parafuso? E esse parafuso, como é que é o encaixe dele, né? É em cruz ou é em fenda, né? Se for uma fenda, beleza, usa a chave de fenda. Então, é muito isso. As ferramentas vão... A ocasião de usá-las surge naturalmente quando você tem a essência, né? Quando você tem a busca por realmente compreender aquilo, quando você quer, de fato, entender aquilo. E esse estalo de despertar o interesse por realmente compreender a matéria, depende de você. Existe um limite até onde eu posso ir. Aqui, né? Aqui desse lado da tela, eu não posso transpor a tela e fazer um clique na sua frente. Agora eu me interesso pelas disciplinas. A gente foi dando várias situações aí de como você pode ir nessa direção, mas o passo mesmo, o final, eu não tenho como dar por você. Então, o vídeo em que a gente detalhou o artigo 60 da Lei de Licitações foi um vídeo tentando mostrar como um mero artigo pode ser bastante impactante no dia a dia de um gestor público. Esse exemplo que eu dei agora, da gente usar as questões, né? Eu usei muitas questões de prova aqui, da gente ter a dúvida e reler a teoria com aquela dúvida em mente. Tudo isso faz a gente, quando cair a ficha, a gente ter uma compreensão que nossa, é prazeroso a gente ver que está de fato evoluindo na matéria. Essas compreensões que a gente tem decorrentes de dúvidas anteriores, elas dão uma confiança interna muito grande. É gratificante você ver que você evoluiu, né? Que você deu um passo além na compreensão da matéria. Se serve de consolo, assim, eu não sei em que fase dos estudos você está. No começo, realmente, as coisas vão meio aos trancos e barrancos. A gente não entende muita coisa. E quando a gente não entende, realmente é sacar ou sentar para estudar. A gente tende a não gostar daquilo que não entendemos. Então, no começo, é meio aos trancos e barrancos mesmo. Demora para a gente começar a compreender. Porque tem esse trabalho de faz questão e não entende, vai na teoria e relê. Mas é um negócio que vai dando um ganho de escala. Quanto mais coisas você sabe verdadeiramente, mais rápido fica aprender novas coisas. Porque você tem mais instrumentos para fazer analogias, inferências. Você tem mais pontos internos de compreensão. Então, quanto mais você sabe, mais fácil fica saber mais coisas. Ainda mais que a maior parte das matérias é de direito, né, que cai em concurso público, e os direitos têm uma lógica em comum, né? Então, quando você aprende muito bem direito civil, fica muito mais tranquilo estudar direito empresarial ou até um direito público, administrativo, constitucional, mesmo que você mude de direito público para privado, tem muita coisa em comum, tá bom?
Então é isso, pessoal. A mensagem de toda a nossa série, no fundo, era isso, né? Tentei aqui dar... O que era o método das camadas? Era uma tentativa de te dar meios para você despertar o interesse em realmente aprender as disciplinas. Vamos supor um universo de 10 matérias, no qual você aprendeu a gostar de 9 delas e uma passou o tempo e você ainda deteste, né? Tudo bem, é natural isso, não dá para a gente gostar de tudo, né? Nessa uma você vai aí na raça, né? Agora, se for o inverso, num conjunto de 10 matérias, 9 você detesta, tem algo errado, tá? Ou você não está sabendo estudar direito, ou compensa mudar o nicho, né? Mude para outra área de concurso. Porque o conjunto de matérias cobradas mais ou menos espelha aquilo que é o dia a dia do órgão, né? Se você está detestando quase todas, é um sinal de que aquilo ali geralmente pode ser que não bata com o seu perfil, tá? Tem isso também. Bom, espero ter respondido a pergunta da Nádia Moura. Encerramos por aqui a nossa série de vídeos e espero que em breve começamos a segunda série de perguntas e respostas. Bons estudos e até a próxima!